boa tarde a todos e a todas vocês. A pele é o maior órgão do corpo humano e devemos tratá-la muito bem, com muito cuidado e com muitos carinhos. E para falar um pouco mais sobre esse assunto conosco, eu convidei Eula Giovana, ela que é uma renomada médica aqui da Amazônia e dermatologista. Seja muito bem-vinda ao Amazônia Mulher. Obrigada, Paula. Doutora, você que veio lá de Itacoatiara, superando desafios, formou-se em medicina. Você, na verdade, escolheu medicina por um problema que você tinha nas cataratas. Mas explica um pouquinho pra gente de onde surgiu essa vontade de ser médica. Justamente essa vontade surgiu pelo fato de eu ter nascido com esse problema ocular. Então, desde cedo eu comecei a frequentar hospitais, meus pais me levavam, para tentar corrigir o problema. E aí eu comecei a frequentar aquele ambiente hospitalar. E a partir do momento que eu fiz a minha primeira cirurgia ocular, eu achei assim um resultado fantástico. Eu fiquei tão maravilhada com o resultado que eu decidi, eu quero estudar sobre isso, eu quero conhecer sobre esse assunto, eu quero poder ser uma médica e de preferência oftalmologista para poder tratar as outras pessoas que tiveram também o mesmo problema que eu. Daí surgiu essa vontade. E aí você fez duas especializações, que foi em clínica médica e dermatologia. No decorrer do curso, então, você foi se apaixonando pela dermatologia? Eu comecei o curso de medicina com a intenção de realmente ser oftalmologista. Mas quando eu passei pela disciplina de dermatologia, eu iniciei a disciplina sem a menor intenção em ser dermatologista, sem essa pretensão. Mas assim, tão naturalmente eu comecei a gostar tanto da disciplina que eu me apaixonei. Realmente foi amor à primeira vista. Eu gostava de estudar sobre disciplina, eu gostava de acompanhar os casos clínicos, reunião clínica, tanto que como acadêmica eu ainda fiz um estágio como voluntária no Alfredo da Mata. E desde então eu decidi que realmente era isso que eu queria. E a parte estética, alguns anos atrás, nem era não se falava, não tratava tanto desse assunto nas faculdades. Tanto que na faculdade ninguém via essa parte estética. A gente não via, a gente via realmente as doenças dermatológicas. A parte estética, até mesmo na residência médica, a gente praticamente não vê nada de parte estética. Na minha época não tinha isso. Depois que vai se estudando, depois que vai se agregando. Né? E você falou aí das doenças patológicas de pele, e nós podemos citar dois grandes exemplos, agora que deu um boom aí nas redes sociais, que é o Hugh Jackman, aquele ator que fez o Wolverine, e também a jornalista Patrícia Maldonado. Ambos foram lá no Instagram, nas redes sociais, falaram que estavam com câncer de pele. Vamos entrar um pouquinho nesse assunto, doutora? O que causa o câncer de pele? O que é o câncer de pele? Se é muito evasivo ou depende de paciente para paciente? Na verdade, o câncer de pele é o tipo mais frequente de câncer no Brasil. A doença ela é provocada por uma alteração no crescimento das células que compõem a pele. A pele é formada por várias camadas e dependendo da camada em que houve essa alteração celular, que originou um câncer, ele vai ser classificado em 3 tipos de câncer nós temos, que seria o carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma. Dependendo do tipo do câncer, vai ter o câncer mais letal e o câncer menos letal. No caso, o câncer que acometeu o ator e a atriz, ele é um tipo de câncer considerado não invasivo. É o basocelular. É o basocelular. Ele é, assim, felizmente, a prevalência dele, dentre esses cânceres de pele, é cerca de 70%. E ele é um câncer que tem baixa letalidade e, se diagnosticado precocemente, tem cura. Diferentemente do melanoma, que é o tipo menos frequente de câncer de pele e que é o tipo mais letal, mais agressivo de todos esses 3. Como é que eles se apresentam? Eles têm diferentes formas de se apresentar no corpo da pessoa, doutora? Sim, as formas de apresentação, cada um deles tem um tipo diferente de apresentação, que a gente classifica clinicamente. Mas basicamente eles podem ser apresentados na forma de pápulas, na forma de nódulos, nódulos que ulceram, manchas escuras, manchas que mudam de cor, no caso do melanoma, o paciente fica atento a uma pinta, que é uma pinta escura, que de repente mudou de cor, começou a ferir, está aumentando de tamanho, tem sempre que passar pelo dermatologista para ver se realmente aquilo se trata já de um câncer de pele. Qualquer alteração na pele é bom procurar um dermatologista. Sim. Às vezes aparece uma manchinha, não, se é pano branco, vai logo sair, toma um remedinho que passa, mas não é bem assim, né, doutora? O pano branco,
Não, porque o câncer não se apresenta como uma mancha branca, mas aquela mancha mais acastanhada, uma mancha mais enegrecida, que está aumentando de tamanho, que está sofrendo alteração de coloração, que está ferindo espontaneamente, tem que ser sempre investigado. Você falou esse dado de que aqui no Brasil o câncer que mais atinge a população é o câncer de pele. E no Amazonas, como é que fica esse dado? Na região norte em si, porque nossa região, o nosso clima é tropical muito quente, o sol aqui é daquele jeito que você sabe, que está nos assistindo. Como é que ficam os dados aqui no Amazonas? É verdade, é bastante incidente, porque aqui na nossa região muito tropical, a radiação solar é muito intensa ao longo do dia, é muito intensa, e as pessoas, quanto mais expostas estão a essa radiação, mais elas têm uma chance de desenvolver o câncer de pele. Principalmente aquelas pessoas que têm um fototipo mais claro, as pessoas brancas, são as pessoas de olhos claros, cabelos claros, pele clara, os ruivos, os pacientes que têm sardas ou história familiar de um câncer de pele, essas pessoas têm mais chance de desenvolver o problema. Tem que usar o protetor Tem que usar o protetor solar. Medidas preventivas têm que ser adotadas, né? E muitas pessoas no sul, sudeste, até mesmo no centro-oeste, as pessoas usam o protetor solar e podem ficar com ele o dia todo. Aqui em Manaus, não, a gente tem que estar usando sempre, né? O correto é sempre você passar pelo menos 20 minutos antes de sair de casa, leva o seu protetor e a cada 2 horas você reaplica o seu protetor. E você tem que saber que o protetor solar ele pode ser usado a partir de 6 meses de idade nas crianças. Por quê? Porque o acúmulo do sol ao longo dos anos é que vai causar alteração no DNA das células que compõem a pele, que vão estimular a formação de células cancerígenas. E muito sol, doutora, por exemplo, nós mulheres, né, nós falamos que a marquinha do sol fica melhor no sol de meio-dia, aquele sol de 3 horas, 4 horas, que é o mais prejudicial. Ninguém quer pegar aquele sol até as 10 horas da manhã, porque não fica com marquinha. E tem muitas mulheres e homens também, que hoje já atingiram uma certa idade, não é, doutora? Que pegaram muito sol, como a senhora falou, quando eram jovens e agora estão sentindo na pele, de verdade, literalmente, os prejuízos que o sol ocasionou realmente à pele, não é, doutora? Isso foi um modismo que realmente já saiu de moda. Teve uma época que tinha esse estímulo de ficar com uma pele bronzeada, era uma pessoa atrativa, mas isso já está em desuso, porque a gente conhece muito bem os malefícios que a radiação solar traz para a nossa pele. Então, a recomendação é medidas preventivas, na verdade. Tanto a prevenção com fotoprotetores tópicos, hoje em dia a gente tem os fotoprotetores sistêmicos, que servem como coadjuvante, não usam isoladamente, mas servem como coadjuvante. Qual a função desses protetores sistêmicos? Eles contêm antioxidantes, provitamina A, vitamina E, vitamina C, que protegem contra os radicais livres, que são os responsáveis pelas mutações genéticas ocasionadas nessas células da pele. Hoje nós estamos conversando com a doutora Eula Giovana, que é dermatologista. No segundo bloco nós vamos para o intervalo começar a conversar bem rapidinho. Quero saber, doutora, qual o tipo de fotoprotetor, um fator do protetor solar que a nossa telespectadora pode usar no rosto, no corpo, tá bom? Então nós vamos para o intervalo comercial, que vai ser bem rapidinho, e daqui a pouco a gente volta com muito mais Amazônia Mulher. Não sai daí não. Antes do intervalo comercial, confira a dica do Amazônia Mulher para você. O Espaço Mirios começa com uma recepção grande, onde dá para atender bastante gente. Trabalhamos produtos de última geração. Aqui a gente presta todos os serviços, desde pé e mão, manicures, cabelos, cortes, visagismo, limpeza de pele, depilação. Todos os trabalhos que o salão de beleza merece. Inclusive, essa parte de visagismo a gente cuida muito para o cliente, porque às vezes nem sempre o que o cliente quer é o que merece, mas muito cuidado em vir com modelos, a gente escolhe junto. Hoje o pessoal tem laptop, né, notebook, a gente fica escolhendo junto, isso é muito bom. Outra coisa do nosso diferencial, estacionamento, é um salão amplo, com muitos e muitos funcionários, bastante manicures, bastante cabeleireiros, atendentes, no abejamento constante entre a João Goulart e a Guanabara, 2217, o telefone é 3224-3479.